Olá a todas e a todos, né? Agora a gente está se encontrando nesse novo formato de aula, né? Já que esse contexto totalmente atípico, né, que a gente está vivendo, ele está influenciando diretamente, né, como a gente está se relacionando hoje. Então, gente, eu falei com vocês e eu também senti um pouco da necessidade de estar gravando a aula para vocês, né? E o porquê disso? Eu tenho sentido que vocês estão precisando de uma explicação, de uma organização de estudo. Então, o objetivo desse vídeo aqui é que a gente consiga se comunicar, né? Não perder esse vínculo com a sociologia, com a filosofia e também com as outras matérias, né? Não perder esse vínculo com a escola. E principalmente com vocês que estão no terceiro ano, vocês vão ter uma série aí de provas para fazer. Então, a matéria ela é muito importante, né, na vida de vocês. Então, o objetivo disso aqui, desse vídeo, é ajudá-los, tá bom? Então, assim, digam o que acharam aí nos comentários. Se eu falei muito rápido, muito devagar, vão comentando ou falem comigo para a gente conseguir construir algo juntos, né? E da melhor maneira para todos nós, que esse é o nosso objetivo maior aqui, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o homem como um ser político, né? Platão, Aristóteles e Maquiavel. Nesse segundo bimestre de filosofia, a gente vai estar estudando um pouco de filosofia política, né? Vocês já viram que a política vai estar presente o ano inteiro para vocês nas nossas disciplinas, né? Então, é bom a gente também estar contextualizando, né? Vamos dar uma relembrada aí, que faz um tempo que a gente não conversa. A filosofia política, então, ela é o quê? Ela é uma área de estudo, né? Ela tá ali mais no campo do pensamento, né? Então, são teorias que vão estar dialogando, questionando, tentando entender diversas questões políticas, né, que estão presentes dentro da nossa sociedade, que sempre está mudando, sempre tem demandas novas, né? Então, a filosofia política vai estar pensando sobre relações de poder, como formas de organização política, sobre o convívio social. Então, ela é fundamental para a ciência política, né? Então, o instrumento que a ciência política vai utilizar para estar realizando pesquisas com métodos e tudo mais, uma delas vai ser a filosofia política, tá bom, gente? Então, é um instrumento intelectual fundamental para as ciências humanas e também para nós, para nossa vida, né? Considerando que cada vez mais, infelizmente, a política ela tem ganhado um caráter muito negativo no nosso imaginário, não é? Então, cada vez mais parece que a gente tenta se manter longe disso. Isso é positivo? Não. Nós fazemos parte da política. Então, é muito importante com que a gente entenda como ela funciona, tenhamos o nosso posicionamento e continue questionando, não é? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias do Estado, né? Como alguns filósofos pensam como a sociedade deveria se organizar, né? A política, o Estado. E também vai ter um filósofo que vai dizer: não quero teorizar sobre como a sociedade deveria ser, né? Como a política deveria ser. A gente precisa analisar a política como ela é de fato. Belezinha, então? Então, bora começar. Então, como eu já falei para vocês, né, aí no slide tem algumas definições da filosofia política para a gente começar esse nosso debate, né? Então, a filosofia ela vai ser um movimento intelectual que ela atua nas bases do pensamento e trabalha também com questões fundamentais que são, né, por quê, como e o que.
Então, essas questões são as básicas para a gente começar a estar falando sobre e refletindo, percebendo sobre organização política, sobre formas de convívio social, tá? Então, ela vai ser um instrumento da ciência política e a gente vai ter diversos filósofos que vão falar sobre isso, né? O que a gente vai estudar são poucos, né? São os principais, são aqueles que demarcaram não, mas marcaram o momento histórico, né? Foram contemporâneos ao seu próprio tempo, de uma certa forma, né? E são os principais cobrados também nos vestibulares, né? Então a gente vai estar falando sobre Platão, que vocês já conhecem, o Aristóteles, e sobre o Maquiavel. E mais pra frente a gente também vai falar sobre os contratualistas, mas aí a gente deixa para mais tarde. Primeiro vamos entender esses três principais. Então, gente, existe dois conceitos básicos que a gente também já conversou, né, no primeiro bimestre, que vamos relembrar para a gente começar a estar falando aí sobre os filósofos de hoje, né? O primeiro conceito é de Estado. Estão lembrados o que é o Estado? O Estado ele é um conjunto da máquina pública, né? Ele é uma instituição, são as leis, nossas leis, né? Que eles delimitam aquilo que pertence à coletividade. Então, eles delimitam um determinado território, né? E determinam também a sua forma de organização. Então, toda vez que a gente pensa em Estado, a gente tem que pensar que ele é fixo. Ele não muda o tempo inteiro, né? A não ser que tenha ali um consenso gradual, que a gente sabe que a história ela não muda de um dia para a noite, leva muito tempo, leva muitos anos, né? Então, a sua mudança, a mudança do Estado, só seria possível a partir dessas demandas da sociedade. Mas seria algo muito longo, demoraria bastante, né? Então, a gente considera o Estado como uma instituição, como a nossa lei, a nossa Constituição. E ele é fixo, ninguém muda o Estado, tá? E o segundo conceito que a gente viu também foi de governo, que a gente tem que tomar um cuidado aí para não confundir esses dois conceitos, né? Então, o governo, ele já não é fixo, o governo ele é transitório, ou seja, o governo muda. Então, a cada 2 em 2 anos, né, a gente faz o quê? Nós votamos, né? Nós escolhemos representantes políticos para tomar decisões pela gente, não é? Então, o governo, ele sempre vai estar mudando, principalmente quando a gente fala de uma democracia, né? O princípio dela é sempre estar ali mudando quem está no poder ou não. E o papel desse governo, ele vai ser o quê? Ele vai gerir essa máquina pública, ele vai gerir esse Estado, tá? Ele vai administrar o Estado, não é mudar o Estado. Sim, administrar as diretrizes da instituição, da nossa Constituição, tá? Então, essa escolha de governo pode variar de partido, de pessoa, ela sempre tá mudando, tá bom, gente? Bom, nosso primeiro filósofo é o Platão, né? Ele é bem conhecido aí de vocês, estamos estudando ele desde o primeiro bimestre e vamos dar uma relembrada, né? Estão lembrados que ele vai falar sobre a teoria das ideias, né? Ele vai trabalhar com a lógica do mundo inteligível e do mundo sensível. O que isso significa? Ele vai dizer então que a verdade ela se encontra na essência e não na aparência das coisas. Eu só consigo atingir a essência, a verdade, através do uso do meu intelecto, da razão, né? Porque para o Platão a gente percebe a nossa realidade sensível, então essa realidade que a gente vive pelos nossos sentidos, não é? A visão, o olfato, o paladar, o tato. Só que isso para ele é mera aparência, isso não é verdade, é falho. Então, para a gente encontrar a real verdade, né, das coisas do mundo, do conhecimento, é através do intelecto, da reflexão, através da ideia, através da essência, tá? Estão lembrados aí? Então, ó, o Platão, ele também, além de fazer essa teoria sobre o mundo das ideias, né, falar sobre o mito da caverna e tudo mais, ele vai teorizar sobre o Estado, né? Ele vai teorizar também sobre política. E vai ser, né, nesse livro aqui, ó,
livro do... Cadê? Esse livro do Platão que se chama A República. Então, esse livro é um clássico dele também, né? Esse livro ele é um diálogo, né? Inclusive o Sócrates está presente nesse diálogo. É um livro, um diálogo político que vai expor esse projeto, essa ideia que o Platão tem de política, né? E para ele, a política, ela tem uma ideia muito complexa da organização, né? Só que ele chama de cidade ideal. Então, para ele, nessa república, nesse livro, ele vai estar expondo a ideia dele de cidade ideal, de cidade perfeita, tá? Porque para ele, a melhor forma de política, de organização do Estado é através da cidade perfeita, tá? Da cidade ideal. Então, vamos lá entender o que é essa tal de cidade ideal, né? Para ele, esse Estado ele é formado em ideais de justiça e de bem, tá? Então, Platão ele vai estar falando muito sobre virtudes também, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. As principais características que a gente pode colocar aqui para mostrar o que é essa cidade perfeita para Platão é que ele divide a sociedade em classes, né? Ele faz uma divisão do trabalho. Então, está dividido em 3 setores, né? O primeiro setor seriam as pessoas, né, que mantêm as necessidades materiais da cidade sempre ali abastecidas, sempre ali em ordem, né? Que são os lavradores e os comerciantes. Então, são pessoas que garantem as necessidades de alimentação, de roupas, todas essas questões materiais que a gente necessita na vida, esse grupo seria o responsável, né? E para ele, as pessoas desse grupo têm uma característica, uma virtude da temperança, né? São pessoas que para ele precisam ter alma forte, né? Temperança é o quê? É aquela pessoa que precisa ter equilíbrio, né? Precisa ter aquela sensibilidade para deixar as coisas equilibradas ali na sociedade, beleza? A segunda classe aí para ele seriam as pessoas responsáveis pela defesa e pela segurança da cidade, né? Da polis, que no caso são os guardas, né? E para ele, a característica, a virtude da alma dos guardas era o quê? A coragem, né? A fortaleza, a velocidade, a mansidão. Por quê? Porque precisaria para ele ter uma força na alma, né? Para você conseguir manter a polis protegida, tá? E aí, por fim, a terceira classe serão dos governantes, né? Quem são os governantes? Para o Platão, são aquelas pessoas que contemplam o bem, né? Que se dedicam à polis, que se dedicam a um bom governo, né? Aquela pessoa que tem uma alma racional e a sua virtude é a sabedoria. Então, é um grupo muito seleto para o Platão, que inclusive teriam muitos filósofos dentro desse grupo, né? E é fundamental com que cada uma dessas classes tenham essas características e principalmente essas características de virtude da alma para o Platão, tá? Então, ó, a cidade perfeita para o Platão é quando ela é organizada a partir dessas 3 classes sociais para ele, cada uma com a sua característica e cada uma com a sua virtude da alma, beleza? Então, construir uma cidade perfeita para o Platão significa, então, que os homens, né, tenham conhecimento do seu lugar no universo, né? E para ele, cada classe daquelas que nós vimos no slide anterior representa as faculdades da alma, né? Cada uma ali representa
para ele as características ideais da alma, né? Da alma do ser humano. E para ele, a justiça, vai existir justiça, uma cidade, uma sociedade realmente justa, quando cada uma dessas classes cumprir a sua função, né? Para ele, cada classe ali tem que obedecer, inclusive, essa hierarquia, né? Se submeter à classe que é superior às ordens. Então, para ele, a justiça é quando se realiza de fato essas virtudes da alma, né? Dentro da cidade perfeita. Quando cada um cumpre a sua função ali bonitinho e para ele dá tudo certo. Tá bom, gente? E também considerando que, um adendo, né? Para Platão, a educação também é fundamental para a construção de uma cidade ideal, uma cidade perfeita, tá? Tanto que para ele, a responsabilidade da educação vai para o Estado, né? A responsabilidade de educação da criança vai para o Estado desde muito pequeno, mais ou menos uns 7 anos, né? Mas é importante a gente gravar aqui, então, que é esse tipo ideal, né? Essa ideia de cidade perfeita para o Platão, ela vai ser criticada pelo próximo filósofo que a gente vai ver aí, tá? Como a boa e velha filosofia, né? Nós não trabalhamos com verdades absolutas, nós, na verdade, sempre trabalhamos com discussões, debates e questionamentos, né? Questionamentos que, desde a Grécia Antiga, ainda permanecem até hoje na nossa vida, né, gente? Então, bora lá ver o segundo filósofo. Bom, o segundo filósofo é o Aristóteles, né? Também conhecido da gente, estudamos no primeiro bimestre, estão lembrados aí? O Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, mas ele diverge do Platão também em muitas coisas, né? Então, a sua filosofia ela vai abranger a metafísica, vai abranger a ética, a política, vai abranger muita coisa, né? Os seus estudos aí, eles não se limitam apenas à própria filosofia, mas eles se expandem em outras formas de conhecimento, como a matemática, a química, etc., a arte, etc., 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 né? Então, o Aristóteles, ele também vai estar falando aí de política, né? Ele tem um livro, inclusive, que se chama Política. Ele vai criticar essa ideia de cidade ideal, de cidade perfeita do Platão, tá, gente? Para ele, isso aí, ó, Platão, não vai rolar, né? Então, lembram também, antes da gente entrar de fato, que para o Aristóteles nós somos animais, porém, animais políticos, né? Porque nós somos políticos, porque somos animais racionais que vivemos dentro da polis. Então, para ele, essa característica da racionalidade, ela é atribuída porque nós construímos o que é a polis, né? Nós construímos o que é a cidade-estado. E é muito importante também a gente demarcar aqui que quem construiu, quem são essas pessoas aí para Aristóteles são apenas os gregos e são apenas os homens, né? Então a gente está aqui com uma cultura ainda que tinham valores completamente diferentes do que a gente tem hoje, tá? Inclusive muitas críticas e tudo mais, mas também a gente precisa compreender o tempo histórico ali que o Aristóteles estava e a cultura também que o Aristóteles ali vivia. Bom, vamos aí para o que interessa, né? A teoria política do Aristóteles ela é baseada na ideia de homem comum, tá? É bom a gente demarcar aqui que sempre eu uso do homem por conta desse fator cultural que eu falei para vocês, tá? Então, qual é a ideia do homem comum para Aristóteles? O homem comum é aquele sujeito, aquele cidadão grego que contém posses, né? Para o Aristóteles é fundamental ele conter posses. Por quê? Quando o dito sujeito tem posses, ele possui o ócio, ele é proporcionado para ele o ócio. E o ócio para Aristóteles serve não para a gente ficar de boa, ficar sem fazer nada, né? Não. O ócio é um ócio como se fosse um ócio criativo, né? Para Aristóteles, o ócio ele deve ser utilizado para estudar, né? E inclusive estudar política e tudo mais, né?
Então, para ele, o homem que tem posses possui ócio e, consequentemente, possui tempo para poder estudar, tempo para poder ler, tempo para poder entender as coisas, né? Então, para ele, esse homem comum é um sujeito extremamente bem instruído, né? Não é qualquer pessoa. É uma pessoa que sabe do que está falando, uma pessoa bem instruída dentro da sociedade, tá? E isso para ele é proporcionado pela questão das posses. Beleza, gente? Outra coisa também que ele fala é que ele vai estar trabalhando com a ideia de que os homens só se desenvolvem dentro da polis, né? Fora dela, para ele não há esse desenvolvimento. E o bem comum da sociedade, né? Essa convivência entre as pessoas, essa ideia do público, né? Muito forte, que tem aqui no Aristóteles e na Grécia Antiga, só é proporcionado dentro da polis. Então, para ele, só os gregos são o povo capaz de fazer isso. Então, para o Aristóteles, viver em comunidade, né, viver com as outras pessoas e ter uma justiça dentro da sociedade é formada quando existe essa boa instrução do homem comum, e também só isso é capaz de formar essa vida boa dentro da polis, tá? Então, para ele vai estar agora, então, que a gente vai ver no próximo slide, tipificando, né? Então, ele vai estar colocando, porque o Aristóteles estudou diversas constituições, fez ali um estudo analisando diversos regimes políticos. Então, é o que a gente vai ver em seguida. Bom, aqui nós temos uma tabela, então, sobre essa pesquisa do Aristóteles, né, gente? E da esquerda para a direita, né? Para ele considera que é uma trajetória de regimes que focam no bem comum, e cada vez mais, como vai indo para a direita, para ele tá focando mais em interesses particulares, tá? Então, vamos esclarecer melhor isso, né? Bons regimes políticos para Aristóteles, para ele, são aqueles que focam no bem comum, né? Então, para ele, quem focava no bem comum? Quem eram esses regimes bons, né? Para ele, o primeiro aqui que eu vou marcar para vocês é a monarquia. Bom, a monarquia para ele, um governo na mão... Ele vai analisar vários tipos, tá, gente? Então, um governo na mão de um governo na mão de poucos e de muitos, tá? Ele vai analisar os 3 tipos. E para ele, o melhor tipo de regime político que tem um governo na mão de uma pessoa é a monarquia. Para ele, visa o bem comum, tá? O poder na mão de poucas pessoas, para ele, um bom regime é a aristocracia, né? O governo daqueles de poucos, para ele, foca no bem comum. E o terceiro aí, então, de bons regimes políticos vai ser a politeia, né? Que uma grande quantidade de pessoas, governo de muitos. Para ele, esses são os 3 tipos de governos bons, de regimes políticos bons. Tudo bem? Agora, para ele, os regimes políticos degenerados, então regimes políticos para ele que cada vez mais têm focado no interesse particular, né? Para ele, o regime político no poder da mão de uma pessoa que é degenerado, primeiro é a tirania, né? Um governo que só considera o bem do governante é aquele sujeito tirano e autoritário, né? O governo na mão de poucos, para ele, que é ruim, é a oligarquia. E por fim, olha só que loucura isso aí, né? O regime político degenerado para ele, que são de muitas pessoas, é a democracia, né? Hoje a gente tem uma concepção aí, inclusive ao nosso sistema político, né? Mas para o Aristóteles, a democracia ele não via de uma ótica boa, né? A gente precisa levar em consideração que ele era um filósofo que achava que a polis, né, o bem comum, era construído a partir do homem, o homem comum, né, que é aquele que tem posses, mas só são aqueles cidadãos gregos. Então a democracia realmente não está ali atrelada à sua teoria, né?
Chegamos então ao último filósofo, né, da aula de hoje, o Nicolau Maquiavel, né, também conhecido só como Maquiavel. Ele foi um filósofo, um historiador, um poeta, teve diversas, né, outras atribuições aí durante a vida dele. E ele é conhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna, né? Então, olha só que responsabilidade, como esse filósofo foi importantíssimo, né? Até hoje ele é utilizado em muitas pesquisas, né, de ciência política. E até hoje também ele é utilizado por muitos dos nossos políticos. Tudo bem, gente? Então, né, vamos demarcar aqui o que fez com que ele se destacasse tanto, né? O Maquiavel, ele foi um filósofo muito importante porque ele procurou entender o Estado, procurou entender a política como ela é. Ele não vai trazer ideias pra gente de como ele acha que a política deveria se organizar, deveria ser. Ele vai estar trazendo a ideia pra gente, então, de como a política é. E acabou. É uma ideia bem pragmática mesmo, tá? Então, com essa ideia e com esse posicionamento que ele tem, ele rompe historicamente com uma outra forma de pensamento, né? Ele rompe com o entendimento intelectual de outrora que estabelecia diversas teorias de organização política, mas com formas ideais, formas utópicas de transformação da sociedade. Então, o Maquiavel ele traz uma ideia para a gente, não é de transformação, né? É uma ideia de lidar com o que nós somos, né? Porque para ele a política é como ela é, tá? Então a gente precisa aprender a lidar com ela. Ele trabalha muito com essas relações de bem e mal, né? E ele é bem pragmático, acho que é uma palavra que define bem. Bom, então, para a gente começar a falar sobre esse novo filósofo, coloquei essa frase, né? Os fins justificam os meios. Isso é uma frase dele? Não. O Maquiavel não falou essa frase. O Maquiavel, a gente utiliza essa frase porque é uma boa síntese do que seria a teoria dele e do que o principal livro, né, que o tornou famoso, mostra pra gente, tá bom? Então, a gente vai falar sobre esse livro aqui, né? Tenho aqui em casa também, chamado O Príncipe. Esse livro dele é estudado até hoje, como eu já falei. Aqui, ó, deixa eu mostrar a capa aqui pra vocês, né? Ele, na verdade, ele é um manual mesmo de instruções, vamos dizer assim, né? É um manual para príncipes, né? Para governantes de como se manter no poder. Então, outra questão muito importante do Maquiavel é que ele não vai estar preocupado com questão moral, com questão do que é certo, do que é errado, do que é bom fazer. Para o Maquiavel, tudo é válido para você se manter no poder. O governante, né? Porque para ele, uma grande conquista não é atingir o cargo ou o poder. Para ele, o grande desafio, né? O jogo começa quando você precisa se manter naquele poder. Então, nesse livro, ele vai estar dando em cada capítulo, né, instruções do que o governante precisa fazer para se manter no poder. Então, gente, para o Maquiavel, não importa o que o governante faça, ele precisa ser muito habilidoso para lidar com as coisas e precisa fazer o que for necessário para se manter no poder, tá? Então é muito importante a gente lembrar que para o Maquiavel a moral não é o mais importante, porque para ele a política está acima da moral, tá? Então para ele o que for necessário fazer, que faça. Por isso que essa frase aqui não foi dita por ele, mas a gente utiliza para falar um pouco da teoria dele, porque resume muito bem, é que os fins justificam os meios, né? O que eu tiver que fazer, o que for necessário fazer
para eu atingir meu objetivo e manter o meu poder, né, o governante manter o seu poder, ele deve fazer, né? Então ele cria uma nova moral aí, né? E isso caracteriza muito da nossa política moderna, não é? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a teoria dele no próximo slide. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos e ideias fundamentais desse manual do Maquiavel chamado Príncipe, que a gente comentou um pouco, o que o Maquiavel está falando ali, né? Ele vai estar afirmando que os governantes precisam ter muita habilidade, precisam ter muita sensibilidade ali e algumas virtudes, né, para conseguir se manter no poder. Dentre essas, ele faz uma comparação até com animais, né? Ele compara que o governante ele precisa primeiro ter a força de um leão, né? Ele precisa ser forte, precisa aguentar as coisas e tudo mais. E ele também precisa, além de força, tem momentos ali que vão surgir que a força não resolve tudo. Então esse governante também precisa ter muita astúcia, igual uma raposa. Ele precisa ser muito esperto. Ele precisa ali ter uma sensibilidade para perceber quando ele precisa conversar, quando ele precisa, né, ser ali mais diplomático, resolvendo a conversa, e quando ele precisa ter força, ele precisa ser forte. Então, um bom governante é aquele que consegue equilibrar essas duas coisas aí, tá bom? E aí, pra gente finalizar, eu trouxe duas palavras que definem muito bem o Maquiavel, né, que ele utiliza, que é a chamada virtude e a fortuna, né, a fortuna. Então, para ele, um bom governante precisa ter a virtude, né, que significa o quê? Ele precisa ter virtudes ali que vão conseguir, vão ajudá-lo a se manter no poder, né, os adjetivos que um bom governante tem, né, que não necessariamente é aquela ideia do bom, do justo, né, que a moral cristã tem, não é essa questão. Para ele, essa virtude é você ser esperto como uma raposa ali, e assim, o que você tiver que fazer para se manter no poder, você vai fazer, tá? Então a virtude é esse governante ele ter essa flexibilidade, essa esperteza, né, para continuar ali no poder, no posto de poder, né? E por fim, né, ele vai dizer que esse governante precisa também ter a fortuna, né? A fortuna. O que é essa fortuna? Do italiano a gente pode traduzir como sorte, né? Como a ideia de sorte. Porque para o Maquiavel, um bom governante também precisa ter oportunidades, momentos ali para ele conseguir também ir agindo na sociedade, né? Então ele precisa também ter oportunidades para conseguir ali exercer as suas virtudes, tá? Então esses dois conceitos são básicos e fundamentais para o Maquiavel, tá, gente? E uma última ideia. Para o Maquiavel, um bom governante é aquele que é amado e temido ao mesmo tempo. Só que isso é super difícil conseguir, né? Então, se você tiver que escolher para ele, né, se você não conseguir, é melhor que você seja um líder temido. Mas é bom a gente diferenciar aqui que ser um líder que as pessoas temem e ser odiado são coisas completamente diferentes, tá? Porque para o Maquiavel, um líder jamais pode ser odiado pelas pessoas. Porque quando ele é odiado, é estimulada a fúria nas pessoas, né? Então isso não é uma coisa de um bom governante para ele, tá? Um bom governante é aquele que consegue manter ali um respeito, uma moral, mas não gera ódio nas pessoas, tá? Então essas são as principais ideias aí do Maquiavel. Então, finalizando a aula de hoje, né, a gente viu bastante conceito, né, e filosofia geralmente é mais denso mesmo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa dinâmica aí, desse surgimento e ideias de organização política, né? A gente viu a filosofia política enquanto um instrumento da ciência política, né? Uma área de estudo ali que vai estar percebendo o convívio social, as relações de poder. A gente viu lá na Grécia Antiga filósofos como Platão e Aristóteles já idealizando diversas formas, né, teorias ali de como deveriam se organizar a sociedade, como deveria se organizar a sociedade.
Mas a gente tem um salto aí que a gente chega no filósofo Nicolau Maquiavel, né? Que ele já é bem mais recente, né? Ele é de um tempo histórico completamente diferente dos outros dois, porém ele é o fundador do pensamento da ciência política moderna, né? Porque ele rompe com uma ideia de que, como devemos pensar como a sociedade deve se organizar? Não, né? Ele traz uma ideia que a gente precisa lidar com a política como ela é e com a sociedade como ela é. A gente precisa analisar isso. E para ele não tem muita essa historinha, de bom, não, né? Ele faz aquele manual príncipe dizendo que um bom governante é aquele que tem a virtude e a fortuna, né? É aquele governante habilidoso que faz o que for necessário para se manter no poder, né? Então hoje é muito importante a gente continuar estudando isso, porque toda ação política ela é governada por um tipo de pensamento, né? A gente está num contexto social de uma crise política muito profunda. Muita coisa tem mudado, muitos termos e conceitos têm sido deturpados, né? Então é muito importante que a gente tenha esse posicionamento crítico e saiba do que a gente está falando, né? Pra gente defender também os nossos interesses e o que a gente acha certo. Senão sempre uma outra pessoa vai fazer isso pra gente e não necessariamente vai estar pensando na gente, tá bom? Então na próxima aula, gente, a gente vai falar sobre os contratualistas, tá? São filósofos como Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Mas aí a gente fala melhor deles na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. E é isso, a aula de hoje termina por aqui. Beijo!